a respiração essencial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E saiba que a maneira como cada um de nós enxerga a si próprio e ao mundo à sua volta está totalmente atrelada aos hábitos que fomos aprendendo e reforçando ao longo de nossas vidas. Por exemplo, digamos que a gente não suporta determinada comida, mas se começamos a adicionar essa comida em nosso prato gradativamente, de pouquinho em pouquinho, dia após dia, é provável que em determinado momento nos acostumemos com o gosto daquela comida. Quem sabe, uma hora, talvez passemos até a gostar dessa comida. Através do cultivo de um novo hábito, nós podemos deliberadamente substituir a forma como nos sentimos com relação a alguma coisa. Podemos transformar até mesmo o sentimento de nojo por uma comida no sentimento de desejo pela mesma comida. E este mesmo processo também pode ser visto com relação a outros tipos de aflição, como a nossa ansiedade. Por isso, é essencial que tenhamos um mínimo de diligência para manter uma rotina de prática diária durante algum tempo. Do contrário, fica muito difícil mudar a forma tensa e automática com a qual nos habituamos a perceber as nossas aflições. Porém, de nada adianta sermos grandes meditantes apenas entre quatro paredes, isolados e a salvo dos estímulos que fazem brotar as nossas aflições. Nós precisamos trazer para a prática para o cotidiano, para o nosso dia a dia, para aqueles momentos de aflição latente, em que geralmente nós perdemos e acabamos seguindo os velhos hábitos de forma cega e impulsiva. Por isso, hoje e nos próximos dias desta semana, veremos algumas maneiras de como podemos inserir em nosso dia a dia tudo aquilo que temos treinado até aqui, seja no trabalho, nessa nova modalidade de home office que muitos estão atravessando, no ônibus, para aqueles que porventura não podem ficar em casa neste momento, durante uma conversa pelo WhatsApp, ou até mesmo sozinhos em nossas casas. Toda vez que percebermos a ansiedade crescendo, nós vamos usar esse momento para pôr em prática aquilo que vínhamos treinando em nossas práticas anteriores, como se fosse uma caixinha de emergência, em que ao perceber determinada aflição, sabemos que podemos ir nessa caixinha e acessar aquela informação, aquela prática, para nos acalmarmos. Dito isso, como essa será uma prática para o dia a dia, você não precisa se colocar em nenhuma postura específica, como vínhamos fazendo até ontem, por exemplo.
A ideia aqui é criarmos mini roteiros que nos ajudem a lembrar daquilo que temos treinado, principalmente naqueles momentos em que a ansiedade nos toma de assalto, e quando vemos, já estamos completamente tensos ou reativos, especialmente em momentos de maior ansiedade. É muito difícil, sim, pode ser muito difícil conseguir lembrar de roteiros de meditação, por mais simples e básicos que eles sejam. Às vezes, ficamos tão ansiosos que até mesmo pequenas instruções, como relaxar o corpo, ficam inacessíveis. Isso porque, uma vez que o nosso foco acaba se voltando inteiramente para aquela aflição que sentimos naquele momento, é como se ficássemos tão ansiosos que não temos paciência nem para acalmar a nossa própria ansiedade. Por isso, de coração, acredito que se pudéssemos lembrar de apenas uma única instrução durante um momento de grande ansiedade, seria bom lembrarmos de simplesmente respirar. E calmamente ir soltando aquela tensão no nosso próprio tempo, devagar, com gentileza. A respiração é essencial, pois sem isso, sem que consigamos minimamente respirar e ser gentis com aquela aflição que surgiu, é bem possível que não tenhamos nem o mínimo de paciência para seguir qualquer prática mais elaborada. Nesse momento em que muitas pessoas sentem quase que diariamente a ansiedade, mesmo sabendo mal que aquele sentimento está nos causando, a tensão pode ser tanta que acabamos escolhendo seguir tal sentimento, ao invés de pacificá-lo, o que apenas nos torna cada vez mais aflitos e ainda mais ansiosos. Assim, ao invés de ficar remoendo aquele sentimento, tentando, por exemplo, entender suas razões, ou tentando parar de sentir aquilo, nós podemos lembrar de apenas respirar. E sentir o alívio que é soltar o ar naquele momento, neste momento. Sim, apenas isso. Podemos inspirar, puxando o ar pelo nariz, lentamente, e expirar, soltando o ar pela boca, completamente.
Podemos fazer isso profundamente, 3 vezes, exatamente como vínhamos fazendo no começo de nossas práticas anteriores. Soltamos o ar e nos sentimos à vontade em nosso espaço, calmamente, inspirando e expirando. Nós podemos perceber como relaxar aos poucos vai ajudando a acalmar esse sentimento de ansiedade. Mesmo que estejamos no meio de alguma situação muito desconfortável, muito sensível, como é este momento que estamos atravessando agora. Que não estamos atravessando de forma individual, mas sim todos no mesmo barco, apenas manifestando esses sentimentos e emoções de diferentes formas. Então, respirando calmamente, podemos nos sentir aliviadas nesse espaço. Lembramos que esse também pode ser um espaço de dignidade, assim como em nossa prática formal. Um espaço que você cultivou, um espaço do qual você pode relaxar e repousar todas as suas aflições, todos os seus medos, angústias e tensões. E em outros determinados momentos que a gente não esteja em alguma situação particularmente difícil, assim que percebermos que a ansiedade está se instalando, nós também podemos praticar esse simples exercício de soltar as tensões e de se sentir confortável enquanto respiramos. Assim que nos tornamos cientes de alguma tensão, nós podemos fazer de 2 a 3 respirações, ou até mais, conforme a sua necessidade, e relaxar aquele ponto enquanto soltamos o ar. Mas se mesmo assim estivermos sentindo muita dificuldade, também podemos estipular que nos daremos alguns instantes para respirar e relaxar. Por maior que seja o sentimento de ansiedade naquele momento, e se por acaso perdermos a paciência com esses simples exercícios respiratórios, logo nas primeiras respirações, podemos insistir um pouquinho mais, sem aversão
aquela aflição que se instalou. É importante confiarmos na nossa respiração e na nossa capacidade de acolher aquela tensão, aquele momento difícil. Se for possível, podemos nos sentar em alguma cadeira confortável, onde for possível, ou até mesmo nos deitarmos enquanto fazemos isso, lembrando de entregar nossas tensões ao chão, à gravidade, à terra, como treinamos anteriormente. Nesse momento, nós não nos preocupamos com nada além do relaxamento, do acolhimento, daquele sentimento difícil. Pois sem esse relaxamento como base, sem esse acolhimento, essa gentileza para conosco, fica muito fácil de nos perdermos em meio a tal aflição, a tal sentimento, a tal emoção, e acabamos perpetuando cada vez mais esse nosso padrão de ansiedade. Assim, te convido a retornar amanhã, para que possamos juntos praticar novamente, acolher a si mesmos, relaxar nesse espaço de dignidade, de acalanto e de presença.